Fala, aqui é AP Concurseiros. Vamos começar mais uma aula. Delegado de Polícia 2018, vamos para a nossa aula 08. A gente já passando aí da metade do nosso edital. Vão ficar faltando 2 tópicos do livro do Barata e mais 2 do livro do Molina depois dessa aula. Então, vamos que vamos, sem perder muito tempo. Bom, essa primeira parte aqui, vamos começar falando então do Labeling Approach a uma criminologia crítica, que nem está lá no tópico do edital de vocês, tópico 8.7. Um detalhe, galera, essa parte ela depende muito da aula passada. Se você não entendeu bem a aula passada, eu indico que você volte e assiste ela, nem que seja na velocidade 2 do YouTube, mas a gente vai precisar um pouco dela para essa aula nossa. E mesmo se você entendeu mais ou menos, assim, acho que a gente consegue acompanhar bem, porque várias partes a gente vai acabar repetindo. Então vamos seguir. Qualquer dúvida, escrevam para mim que eu estarei pronto para ajudá-los. Bom, esse tópico aqui, ele é dividido em 6 subtópicos. E o primeiro, chamado de o movimento da criminologia crítica. Vamos entender então. Na aula passada a gente estudou Labeling Approach, que significa o quê? Um paradigma de uma reação social. A gente falou que houve a transição daquele paradigma etiológico, né, que estudava as causas e as origens, e passou então para o processo de estudo da criminalização, do processo da criminalização. A isso a gente dá o nome de Labeling Approach ou de paradigma da reação social. Quando a gente fala do Labeling Approach a uma criminologia crítica, dá uma ideia em que o Labeling Approach foi uma etapa necessária para chegar até a criminologia crítica, que é o nosso objeto dessa aula. E a ideia é essa mesmo. Criminologia crítica, ela recebe esse nome, ela é focada principalmente nas ideias marxistas. Se você conhece um pouco de Marx, vai ajudar bastante já. E a gente vai entender por quê. Bom, primeira coisa aqui, ela passa então de uma etapa que até então ela é chamada de criminologia liberal, né, tanto com as escolas anteriores que a gente havia estudado, até chegar na criminologia crítica, que é o objeto dessa aula. O Labeling Approach, ele foi um momento importante dessa passagem. Então, ele foi importante para essa transição do que a gente chamava antes de criminologia liberal até essa etapa da criminologia crítica. Bom, essa criminologia crítica está focada em quê? Principalmente, no Labeling Approach, a gente falou que eles criticavam bastante os sistemas de leis e o direito penal, porque lembra que a gente falava que essa teoria ela acabava rotulando, etiquetando as pessoas, e essas etiquetas causavam o desvio, né? Então, nessa teoria crítica, ele também vem concordar com o Labeling Approach, mas ele vem acrescentar algumas coisas a mais, como por exemplo os fatores econômicos, as diferenças de classes que existem na sociedade, como fatores importantes que existem para aumentar a criminalidade, para causar o desvio. Então é uma teoria econômico-política voltada para o sistema econômico, do desvio, dos comportamentos socialmente negativos e da criminalização. É um paradigma da reação social ainda? Sim, da mesma forma que o Labeling Approach. Está preocupado com o processo da criminalização, não mais com o crime ou o criminoso, por exemplo. Está preocupado com esse processo de criminalização. Bom, um trabalho que leva em conta instrumentos conceituais e hipóteses elaboradas no âmbito do marxismo. Então, de cara, se a prova de vocês já começar a falar de marxismo no enunciado, já começa a relacionar, já pode pesquisar nos itens ali que se tiver criminologia crítica, essa vai ser a resposta. Contraposição à velha criminologia positivista, que usava um enfoque biopsicológico. Vamos ver quais são essas comparações que ele faz. Bom, deixa eu jogar a canetinha para cá. Primeiro ele fala, vamos começar falando dessa velha criminologia positivista. Algumas características que a gente já estudou quando a gente viu a escola clássica e a escola positiva, por exemplo. A escola positivista, ela tentava a explicação dos comportamentos criminalizados partindo da criminalidade como dado ontológico pré-constituído à reação social e ao direito penal, ou seja, com dados experimentais, da prática, dados que podem ser analisados, que vêm antes de uma reação social e de um direito penal, ou seja, dados já pré-constituídos, dados já existentes. Como, por exemplo, uma característica física de um indivíduo, alguns fatores psicológicos que fez com que ele cometesse um crime, se tornasse um criminoso. Então é algo que vem antes da reação social e ao direito penal, que
essa reação social e o direito penal são os objetos, né, aqui da criminologia crítica e do Labeling Approach. Pretendia estudar nas suas causas tal dado, independentemente do estudo da reação social e do direito penal. Bom, se a gente está falando das causas, a gente está falando do paradigma etiológico, né? Diferente do paradigma da reação social, que de novo é objeto do Labeling Approach e da criminologia crítica. Há algumas ideias então aqui da criminologia crítica, opondo esse enfoque que a gente falou aqui, essa ideia macrosociológica, que tanto o Labeling Approach como a criminologia crítica, como também a teoria da anomia que a gente viu em outras aulas, como as subculturas criminais e associação diferenciais, são teorias macrosociológicas. A diferença é que tanto a criminologia crítica como o Labeling Approach, elas são consideradas teorias do conflito, porque ela está em crítica com o sistema de leis, em crítica com o sistema econômico, as coisas, as leis estão sempre mudando, não há uma integralidade, uma funcionalidade entre todos, para uma cooperação para que as coisas funcionem. Então, eu acho importante a gente frisar isso, tanto a teoria crítica, vamos colocar aqui, tanto a teoria crítica e Labeling Approach fazem parte do que a gente chama de teorias do conflito, beleza? Já a teoria da anomia, que a gente falou em outras aulas passadas, anomia, subculturas criminais, associação diferencial, que eram os crimes de colarinho branco, lembra? Todas essas são chamadas de teorias consensuais. Nessas teorias há um consenso para que as normas funcionem, para que todos tenham o mesmo propósito, né, para que todos sigam as normas. Então é uma teoria da integralidade, que as coisas funcionam integrais e por aí vai. Então, só uma questão conceitual. Essas teorias são chamadas de teorias macrosociológicas consensuais e essas duas são chamadas de teorias macrosociológicas do conflito. Bom, voltando aqui então, o enfoque macrosociológico, a criminologia crítica historiciza, torna histórico a realidade comportamental do desvio e ilumina a relação funcional ou disfuncional das estruturas sociais com o desenvolvimento das relações de produção e de distribuição. Claro, né? Tanto o Labeling Approach como a criminologia crítica vem estudar essas relações das camadas, da estratificação social, né, as diferentes camadas sociais, para avaliar a relação com algo funcional e algo disfuncional, com desvio ou não desvio. E também, com a criminologia crítica, principalmente com as ideias marxistas, vem estudar essa reação da produção e da distribuição. Então, ela é uma superação do paradigma etiológico, passando então ao que a gente chama de paradigma da reação social. Uma coisa que eu lembrei aqui, vou falar agora já senão eu vou esquecer mais para frente. Queria agradecer o Marcos, que me mandou a prova da FUMARC 2011 na Academia de Polícia, né, que ele acabou fazendo essa prova. Então a prova mais recente que eu tenho agora foi essa que eu recebi dele. E eu vou utilizar ela em uma aula futura de revisão ou uma aula só para a gente fazer de exercício. E aí vai ser bom que não vai ser uma teoria e o exercício direto, porque aí fica mais fácil, né? Vai ser bom que a gente vai conseguir relacionar alguns temas que a gente viu há algum tempo para ver como é que tá aí a cabeça de vocês, se estão lembrando ou não. Então eu agradeço aqui o Marcos por ter me mandado essa lista. Obrigado. Tá, vamos continuar então. Só um detalhe aqui, então, nesse novo modelo de criminologia crítica, o que é proposto aqui é a mudança desse paradigma etiológico, que estuda as causas da criminalidade, para o paradigma do controle, ou paradigma de reação social, que estuda o processo de criminalização, onde o infrator ele detém uma rotulação através de um processo seletivo, que é construído conforme o interesse de grupos que detêm o poder, ou seja, os autores de novas normas penais e responsáveis por essa aplicação. Tá? Bom, vamos seguir então. Vamos apagar. Vou deixar limpinho o slide, beleza. Criminologia crítica. A criminalidade é um status atribuído a determinados indivíduos mediante dupla seleção. Seleção dos bens protegidos
penalmente e dos comportamentos ofensivos desses bens, descritos nos tipos penais. Então tem as leis, o que está lá com bom comportamento e o que não está com bom comportamento, que fere os princípios legais, né? Então é essas leis, como já falado na aula de Labeling Approach, que vai definir o status de desviante ou não do indivíduo. Seleção dos indivíduos estigmatizados, lembra dessa palavra? Alguém que foi marcado negativamente entre todos os indivíduos que realizam infrações a normas penalmente sancionadas. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que há uma seleção desses indivíduos que são estigmatizados, não são todos. E aí o Marx ele é mais focado justamente nessa questão econômica. Ele fala que quem mais sofre com isso são as classes baixas. A gente vai repetir isso bastante. Vocês vão ver que essa teoria crítica ela não tem muita confusão e ela se repete muito. Isso é bom para a gente fixar a matéria. Nos exercícios a gente vai deixar isso bem claro. Criminalidade é um bem negativo, é uma definição aqui dentro da criminologia. É um bem negativo distribuído desigualmente conforme a hierarquia dos interesses fixada no sistema socioeconômico e conforme a desigualdade social entre os indivíduos. Então o que ele está querendo dizer de forma geral aqui é que esses indivíduos estigmatizados variam bastante de acordo com a sua classe econômica, de acordo com o seu status econômico. E aí a gente vai ver mais adiante, quanto menor a classe econômica, a tendência é que ele seja mais estigmatizado. E aí é onde que a criminologia crítica vai fazer uma forte crítica ao direito penal em si. E olha só, o livro do Barato, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Bem parecido com essa parte aqui desse subtópico 2. Da criminologia crítica à crítica do direito penal como direito igual por excelência. Vamos ler aqui e a gente já comenta. O momento crítico se desloca do comportamento desviante para os mecanismos de controle social dele, e em particular para o processo de criminalização. Então a gente só está falando que passou a gente a avaliar agora os processos de criminalização, e não mais o crime e o criminoso separadamente. Estou preocupado com o processo, né? Isso é o paradigma da reação social. O direito penal não é considerado nesta crítica somente como sistema estático de normas, mas como sistema dinâmico de funções no qual se pode distinguir três mecanismos analisáveis separadamente. Três mecanismos, então, focados nessa questão do direito penal. Ele está responsável pela produção de normas, e aí, da mesma forma que lá no Labeling Approach, essa produção de normas que vai definir o status do indivíduo ali é a criminalização primária, que vai definir quem é o status desviante, quem não é. Esse mecanismo da produção das normas, isto é, o processo penal, compreendendo a ação dos órgãos de investigação e culminando com o juízo, a criminalização secundária. Lembra a reincidência, quando você começa a estigmatizar o indivíduo, falar que ele é um criminoso, falar que ele é um bandido, faz parte mais do processo penal. Então, o direito penal ele está responsável, de acordo com essa teoria, tanto com a criminalização primária, nas produções das normas, e tanto com a criminalização secundária, a parte do processo penal, da investigação, em que o indivíduo acaba sendo estigmatizado. E três, mecanismos da execução da pena ou das medidas de segurança. Tudo papel do direito penal. E claro que é objeto de crítica, né, dessa criminologia crítica. Essa parte eu coloquei 4 asterísticos aqui, que é o nosso bizu do momento. Vou até colocar aqui, bizu. Tem que lembrar disso daqui na hora da prova, que essa frase aqui, muito provavelmente, pode estar na prova de vocês. Estas constituem a negação radical do mito do direito penal como direito igual, ou seja, do mito que está na base da ideologia penal da defesa social, hoje dominante. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que há uma negação de que o direito penal é um direito igual para todos. Ou seja, a criminologia crítica vem falar que o direito penal ele não é um direito igual para todos, isso é um mito. Tá? E isso vai ficar muito claro porque a gente vai repetir bastante ainda nesse próprio slide. As críticas que eles fazem, que a criminologia crítica faz em cima do direito penal, basicamente estão nesses 3 itens aqui. Primeiro, o direito penal não defende todos e somente os bens essenciais, nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos. E, quando pune as ofensas aos bens essenciais, o faz com intensidade desigual e de modo fragmentário. Então, se ele não defende todos e somente os bens essenciais, isso já mostra uma desigualdade. Ele não é igual para todos já a partir dessa definição. Ele tem os próprios interesses. A lei penal não é igual para todos. O status de criminoso é distribuído de modo desigual entre os indivíduos. Então, seguindo a ideia do Labeling Approach, da rotulação, o indivíduo que recebe esse status de criminoso,
ele já tende a cometer um novo desvio, a criminalização secundária. E esse status de criminoso é distribuído de modo desigual entre os indivíduos. Quem que vocês acham que recebe mais esse status? A classe mais baixa ou a classe mais alta, economicamente falando? É lógico que o que o Marx vem falar é exatamente que a classe mais baixa sofre essas sanções. O grau efetivo de tutela, ou seja, de proteção, e a distribuição do status de criminoso é independente da danosidade social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido que estas não constituem a variável principal da reação criminalizante e de sua intensidade. Um exemplo, né? Vamos supor que uma pessoa mais rica, mais abastada, vai lá e comete um dano, alguma coisa mais grave do que um indivíduo de uma classe baixa. Só que nem sempre o direito vai tratar de forma igual de forma justa, né? O que ele está querendo dizer aqui é que o da classe mais alta teria que pagar uma pena maior, por exemplo, porque cometeu um dano maior. Então não há essa relatividade, essa proporção, por causa desse tratamento diferente com as classes econômicas que existem. Então independe dessa danosidade social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido de que essas não constituem a variável principal criminalizante de sua intensidade. Qual que é a variável principal, então? Seria essa diferença de classes, né? Olha o que ele fala aqui. A crítica se dirige, portanto, ao mito do direito penal como direito igual por excelência. Isso é um mito. O direito penal não é direito igual por excelência, então. Ela mostra que o direito penal não é menos desigual do que outros ramos do direito burguês e que, contrariamente a toda aparência, é o direito desigual por excelência. Então, tem que marcar isso aí em algum lugar aí no resumo de vocês. Então, o direito penal é o direito desigual por excelência. Não há igualdade aqui nesse ponto. Beleza? Vamos seguir. Aqui é algo mais específico já, viu, gente? Mas não vou deixar passar, porque vai que, né? A introdução da análise do direito desigual burguês se deu por 2 pontos de vista. Então, essa introdução de análise desse direito desigual burguês começou por essa ideia do contrato, que é uma contradição entre igualdade formal dos indivíduos como sujeitos jurídicos no sistema burguês do direito abstrato e desigualdade substancial nas posições que ocupam como indivíduos reais na relação social de produção. Essa é a ideia do contrato, né? Que focando então nessa igualdade formal, juridicamente falando, no entanto, desigualdade substancial nas posições que ocupam como indivíduos reais, né? As diferenças de classes e por aí vai. E também focado na distribuição. O que é a distribuição? É a desigualdade substancial, é vista como um acesso desigual aos meios de satisfação das necessidades. Indivíduos com classes econômicas diferentes, eles têm o mesmo acesso à satisfação das necessidades daquilo que eles desejam? Conseguem com a mesma facilidade? Logicamente que não, então essa distribuição é diferente. Na sociedade capitalista, o princípio da distribuição deriva imediatamente da lei do valor que preside a troca entre a força de trabalho e salário. Ou seja, de acordo com Marx, quem tem direito à satisfação das necessidades são os burgueses, aqueles indivíduos que são os patrões, que estão sempre ali mandando na classe operária, né, e recebendo todo o salário. E, na verdade, quem está trabalhando são os operários, os indivíduos ali das classes mais baixas. Isso é o que ele fala dentro do capitalismo. O Marx ele pega tão pesado nisso que ele fala que, primeiro, para diminuir a criminalidade, não adianta focar em nada a não ser inicialmente na sociedade capitalista. Não há diminuição da criminalidade em uma sociedade capitalista. Ele fala exatamente isso. A desigualdade real na distribuição permanece ainda. Esta é a conhecida tese crítica do programa de Gotha, na primeira fase do capitalista. Então é só o nome do programa que criou essa ideia da desigualdade real na distribuição. Vamos apagar aqui essa parte amarela, que é do slide anterior. Ele ainda fala: a superação do direito desigual burguês pode ocorrer, portanto, somente em uma fase mais avançada da sociedade capitalista. Então, essa superação desse direito desigual burguês, somente em uma fase mais avançada capitalista que é possível superar.
na qual o sistema de distribuição será regulado não mais pela lei do valor, não mais pela quantidade de trabalho prestado, mas pela necessidade individual. Então é somente através dessa necessidade individual que é possível superar esse direito desigual burguês. Beleza? Bom, vamos seguir. Subtópico 3. A igualdade formal e desigualdade substancial no direito penal. O sistema penal de controle do desvio revela, assim como todo o direito burguês, a contradição fundamental entre igualdade formal dos sujeitos de direito e desigualdade substancial dos indivíduos. Repetindo o que a gente já comentou, que nesse caso se manifesta em relação às chances de serem definidos e controlados como desviantes. Em relação a este setor do direito, a ideologia jurídica da igualdade é ainda mais radicada na opinião pública e também na classe operária do que ocorre com outros setores do direito. Então ele está querendo só reforçar o que a gente comentou, que realmente essa desigualdade substancial dos indivíduos é que controla, né, essa relação do que o direito vai se aplicar. É a classe econômica que vai determinar isso. É a classe econômica que vai determinar, de acordo com a criminologia crítica, quais são as chances desse indivíduo ser definido como desviante ou não, a qual classe ele pertence, né? Seria muito nisso. E aí ele complementa ainda falando que é ainda mais radicalizada de acordo com a opinião pública também, principalmente aqui também nessa classe operária do que ocorre com outros setores do direito. Aqui fica bem claro o que ele está querendo comentar. O direito penal tende a privilegiar os interesses das classes dominantes. Então, vamos grifar. Vamos grifar. Aí. O direito penal tende a privilegiar os interesses das classes dominantes. E a imunizar do processo de criminalização. Comportamentos socialmente danosos típicos dos indivíduos a ela pertencentes, e ligados fundamentalmente à existência de acumulação capitalista, e tende a dirigir o processo de criminalização principalmente para formas de desvios típicas das classes subalternas. O que são esses desvios típicos das classes subalternas? Isso é focar nesse processo de criminalização justamente para as classes mais baixas. Então não há um direito igual, né? Se você está focando se o desvio, né, ele é levado em conta justamente nessas classes mais baixas, não há um direito igual, porque de acordo com Marx, a sociedade capitalista cria esse desvio. O direito penal, então, ele tende a privilegiar os interesses das classes dominantes, as classes de pessoas abastadas. Bom, vamos apagar. Ele fala assim: as maiores chances de ser selecionada para fazer parte da população criminosa aparecem de fato concentradas nos níveis mais baixos da escala social. De novo, reforçando o que a gente já comentou. Lembra que eu falei para vocês que ia ficar bastante repetitivo? Olha aí o que ele vem falando aí. Pera aí, deixa eu pegar aqui a canetinha. Aí. Aparecem de fato concentrados nos níveis mais baixos da escala social, subproletariado e grupos marginais. Então, esses são selecionados pelo capitalismo para serem os escolhidos como população criminosa, por causa dessas baixas condições, da baixa escala social. Aqui na classe social eles estão lá embaixo, então geralmente é onde eles escolhem para serem a população criminosa. A posição precária no mercado de trabalho, desocupação, subocupação, falta de qualificação profissional e defeitos de socialização familiar e escolar, que são características dos indivíduos pertencentes aos níveis mais baixos, e que na criminologia positivista, e em parte da criminologia liberal contemporânea, são indicados como causas, claro, era paradigma etiológico, por isso que ele fala em causas da criminalidade, que revelam ser antes conotações sobre a base dos quais o status do criminoso é atribuído. Então, de acordo com as teorias até então vistas antes da criminologia crítica e antes do Labeling Approach, todas essas características, como a desocupação, subocupação, falta de qualificação profissional, são características geralmente observáveis nos indivíduos de níveis mais baixos, eles eram considerados como causas da criminalidade, esses fatores. Vamos seguir.
Subtópico 4, a gente vai até o subtópico 6. Tem bastante exercício para a gente hoje brincar também. 4. Funções desenvolvidas pelo sistema penal na conservação e reprodução da realidade social. Ele fala não só as normas do direito penal se formam e se aplicam seletivamente, refletindo as relações de desigualdade existentes, mas o direito penal exerce também uma função ativa de reprodução e de produção com respeito às relações de desigualdade. Tá vendo como é repetitivo? De novo ele vem falar que o direito penal ele tem uma ação de causar essa desigualdade. Primeiro, aplicação seletiva das penas das sanções penais estigmatizantes, e especialmente o cárcere, ou seja, o cárcere é o que mais cria esse status criminoso, é o que mais marca, o que mais rotula o indivíduo, é você privar a liberdade dele. Claro que no nosso sistema jurídico há várias penas que podem existir para o indivíduo. Por exemplo, a pena de multa, fazer algum serviço comunitário, alguma coisa desse tipo. Mas o cárcere seria aquela que você mais rotula o indivíduo. Então ele fala, a aplicação seletiva dessas sanções penais estigmatizantes, especialmente o cárcere, é um momento superestrutural essencial para a manutenção da escala vertical na sociedade, incidindo negativamente, sobretudo, no status social dos indivíduos pertencentes aos estratos mais baixos. Ela age de modo a impedir sua ascensão social. Então, de novo, ele vem falar que essas sanções penais estigmatizantes, principalmente o cárcere, atinge muito mais fortemente aos indivíduos de classes mais baixas, de estratos sociais mais baixos. Então, ele próprio cria essa desigualdade, porque faz com que os indivíduos de classes mais baixas acabem se distanciando e não consigam atingir os indivíduos de classes mais elevadas, justamente por tirar essas oportunidades e por rotular esses indivíduos. 2. Essa é uma das funções simbólicas da pena. A punição de certos comportamentos ilegais serve para cobrir um número mais amplo de comportamentos ilegais que permanecem imunes aos processos de criminalização. Então, o que ele está falando aqui é que você punir esses comportamentos ilegais dessas classes mais baixas, você acaba acobertando, por exemplo, alguns crimes que são cometidos por classes mais altas, que também são ilegais, mas eles acabam ficando imunes. Para você falar, é como se fosse aquela história, para não dizer que não prende ninguém, já que é para prender alguém, vamos prender o pessoal da classe mais baixa. Então isso acaba numericamente compensando a não prisão de indivíduos de outras classes, né? Que ele fala que acabam permanecendo imunes ao processo de criminalização. Desse modo, a aplicação seletiva do direito penal tem como resultado colateral a cobertura ideológica desta mesma seletividade. Então seria isso que a gente acabou de comentar. Ele fala, contudo, ainda mais essencial para essa função realizada pelo cárcere, de novo, falando do cárcere, ao produzir não só a relação de desigualdade, conforme comentado também, mas os próprios sujeitos passivos dessa relação. Ele vem continuando. Isto parece claro se se considera a relação capitalista de desigualdade, também e sobretudo como relação de subordinação, ligada estruturalmente à separação entre propriedade de força de trabalho e dos meios de produção. E por outro lado, há a disciplina ao controle total do indivíduo requerido pelo regime de trabalho na fábrica e mais em geral pela estrutura de poder em uma sociedade que assumiu o modelo da fábrica. Então, vem dizer que o cárcere gera essa desigualdade, conforme a gente falou, que essa relação capitalista, ela também fica muito clara nesse meio de desigualdade, é o que foca, né, essa sociedade capitalista gera desigualdade. E aí, com isso, né, há essa subordinação, essa separação entre força de trabalho, o indivíduo que manda, o burguês, um que é responsável por cuidar do dinheiro e os outros trabalham para enriquecer ele. Seria essa a comparação que ele faz aqui. Então, essa sociedade assumiu o modelo de uma fábrica, como se fosse sempre o indivíduo que está ali mandando, os outros que estão trabalhando e quem está recebendo, na verdade, o dinheiro é esse indivíduo. De novo, vou comentar com vocês. Esse tema ele acaba sendo um pouco polêmico, justamente até pelo momento político que a gente acaba vivendo. Eu não quero, a minha ideia aqui não é defender nenhuma ideia política, não vou colocar pontos
que eu penso nem nada. Eu estou colocando aqui simplesmente teoria, é o que pode cair na prova de vocês, tá? Beleza, vamos lá. O cárcere representa, em suma, a ponta do iceberg, que é o sistema penal burguês. Então, olha que legal, ele fala que o cárcere representa a ponta do iceberg, que é o sistema penal burguês. O momento culminante de um processo de seleção que começa ainda antes da intervenção do sistema penal, com a discriminação social e escolar, com a intervenção dos institutos de controle de desvios de menores, de assistência social e etc. Então, essa estigmatização começa antes mesmo do cárcere, né? Mas aqui no cárcere é a ponta do iceberg, é onde você ali causou o status mais forte do indivíduo, onde houve maior rotulação. Mas ela acontece em outros lugares, como na discriminação social dos grupos sociais, na escola, com os controles formais, na própria assistência social e etc. O cárcere representa geralmente a consolidação definitiva de uma carreira criminosa. Olha essa frase também que é forte. Ou seja, ele fala que quando você restringe a liberdade de um indivíduo, é o status máximo de criminoso que ele recebe. Então isso faz com que ele seja etiquetado daquela forma e siga essa carreira criminosa. E por vezes no livro ele até comenta que de forma irreversível. Penúltimo subtópico, antepenúltimo slide de teoria, antes dos exercícios. A ideologia do tratamento carcerário e sua recepção em recentes leis de reforma penitenciária italiana e alemã. Acho pouco provável cair isso para vocês. De novo, coloquei só por via das dúvidas, mas vamos passar rapidinho por isso. Por que eu acho pouco provável? Porque está falando aqui de ideologias italianas e alemãs, de outros países, né? A gente está preocupado com o que vai acontecer no Brasil. Geralmente as provas de criminologia, algumas até cobram a relação da criminologia com o Código Penal brasileiro. Diferente a FUMAR, que não vai cobrar nada disso de vocês, porque ela não colocou no edital. Mas é bem interessante quando a gente consegue relacionar com nosso sistema brasileiro, não com o sistema italiano e alemão. Eu não estou muito preocupado com isso. Mas infelizmente é o que a prova de vocês está pedindo. Mas acho pouco provável cobrar essa questão. Vamos lá. A nova lei penitenciária italiana de 76 prevê, em relação aos condenados e internados, deve ser realizado um tratamento reeducativo, que tenda também, através de contatos com o ambiente externo, a reinserção social dos mesmos. Tanto essa italiana como a alemã vem querer trazer um modo eficaz de ressocialização dos indivíduos. Acabar com essa história que você não consegue ressocializar o indivíduo quando ele está lá encarcerado. Você tentar mudar esse sistema. Então, na própria legislação desses países, eles focaram nisso. A alemã, também de 76, assinalou a execução da pena detentiva e das medidas de segurança privativas de liberdade, o fim de tornar o detido capaz de conduzir no futuro, com responsabilidade, uma vida sem delitos. Nesse próximo slide vai ficar mais claro. Então, o que ele está querendo dizer, de forma geral, nas duas legislações, né, tanto a alemã quanto a italiana, é que, vou ler aqui e a gente comenta, o cárcere vem a fazer parte de um contínuo. Esse contínuo é como se fossem acontecimentos sequenciais, algo contínuo mesmo, que compreende família. Olha a ideia dessas legislações, então, fazer com que o cárcere venha a fazer parte de um acontecimento sequencial que compreende família, escola, assistência social, organização cultural do tempo livre, preparação profissional, universidade e instrução dos adultos. Tudo isso relacionado com o encarcerado. Ele tem direito a acesso a tudo isso. O tratamento penitenciário e a assistência pós-penitenciária prevista pelas legislações são um setor altamente especializado deste contínuo, dirigido a recuperar atrasos da socialização que prejudicam indivíduos marginalizados, assim como as escolas especiais tendem a recuperar os menores que se revelaram inadaptados à escola normal. Então, são ideias voltadas mais para a integração de uma minoria de sujeitos desviantes. Então, esses indivíduos, principalmente os encarcerados, você conseguiu uma forma diferente de colocar, reinserir eles na sociedade. Essa ideia aqui é como se ele tivesse reinserido na sociedade. Se ele tem ali a família, a escola, a universidade, assistência social, tempo cultural, nada mais é do que uma reinserção social e tentar fazer com que seja efetiva essa ressocialização. Bom, nosso último slide de teoria
Sistema penal como elemento de socialização. Função de atribuir a cada um dos modelos de comportamento e os conhecimentos relativos aos diversos status sociais e com isso de distribuir os status mesmos. Vamos traduzir o que ele está querendo dizer aqui. A gente não falou na teoria do Labeling Approach, por exemplo, que o indivíduo torna aquilo que os outros veem nele? Isso é a rotulação. Você rotula ele, ele se torna aquilo que você acabou rotulando. Lembra do exemplo que eu dei da criança? Você falar que a criança é arteira, custosa, a tendência é que ela se torne realmente arteira e custosa. É aquilo que as pessoas rotulam a pessoa, é a tendência que ela se torne aquilo que ela foi rotulada. Então, se você atribui um status social para esse indivíduo, pensa o seguinte: se você rotula ele de forma boa, positiva, um status social, e você começa a distribuir status, esses tipos de status na sociedade, é uma ideia de um status de socialização. Você chegar para a criança, imagina você chega para uma criança e fala: putz, você é muito boazinha, você nem dá trabalho. A criança destruiu a casa inteira. Subiu no teto, colocou o pezão no sofá, tudo cheio de barro. Aí você chega e fala para essa criança: nossa, mas você é tão boazinha, você nem desmoronou a casa, você só sujou ela inteira. É uma criança muito boa. Você está colocando um status social positivo nesse indivíduo e está marcando ele agora de forma positiva e não mais estigmatizando. É meio viajado, né? Eu sei, mas é a ideia. O direito penal tende, assim, a ser reabsorvido neste processo difuso de controle social, que poupa o corpo para agir diretamente sobre a alma. Então, não mais uma pena que ali faz um sofrimento físico no indivíduo, mas pensando mais na alma. É uma ideia que vem do Foucault. Foucault, a Fumark cobrou bastante ideia de Foucault quando deu a outra prova de criminologia, mas porque é uma prova voltada para psicologia, e eles estudam bastante Foucault. O que descrevemos até agora é naturalmente o esquema ideológico, não o esquema real do processo de transformação do sistema punitivo. Ou seja, representa o modo como este tende a ser concebido da parte dos indivíduos a quem cabe a tarefa de prepará-lo, administrá-lo, controlá-lo e dele transmitir uma imagem útil ao seu funcionamento. Então, é algo ainda um pouco sonhador que está querendo dizer, mas é um processo de transformação desse sistema punitivo, que deixa de ser algo estigmatizante e passa a ser algo que consiga reinserir o indivíduo na sociedade. Essa seria a ideia, tanto é que a legislação italiana e alemã criaram legislações focadas nisso. Beleza, vamos para os exercícios. Eu aconselho você a pausar o vídeo, vai lá no banheiro, faz um xixizinho, toma água, toma uma cerveja e volta para a gente fazer o exercício. Beleza? Vamos lá para o exercício número 1, pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, questão de delegado de polícia, CESP, Polícia Civil Maranhão, ele fala: o paradigma da reação social. Reação social, paradigma da reação social é a mesma coisa que Labeling Approach. Lembra disso? Não pode esquecer. Na aula passada a gente não fez exercício, falei que a gente deixa fazer nessa, então essa que vai estar misturado, Labeling Approach e Criminologia Crítica, que basicamente o Labeling Approach foi uma ponte até chegar na Criminologia Crítica, né? Então, isso, paradigma da reação social, é o que a gente chama de Labeling Approach. Se você respondeu a letra E, você errou. Não é a letra E, justamente porque pode ser chamado também de Labeling Approach, etiquetamento perfeito ou paradigma etiológico. Não. Se lá no enunciado ele já está falando paradigma da reação social, é o oposto, né? O paradigma etiológico é o que veio antes do Labeling Approach, é o que é considerado antes nas outras teorias. Bom, vamos ver os outros itens. Vamos de baixo para cima, então, já que a gente começou desse item aí. Afirma que a criminologia tem natureza ontológica? Não, ela não tem natureza ontológica, e sim uma natureza social. Sim, uma natureza social. Tá? Não uma natureza ontológica. Indica que é mais apropriado falar em criminalização e criminalizado do que falar em criminalidade e criminoso. Que item bonito, hein? Perfeito. Isso é o paradigma da reação social, focar no processo de criminalização e o criminalizado, e não mais na criminalidade e no criminoso, não mais no delito e no delinquente, e sim nesse processo. É isso. Isso é o paradigma da reação social. Vamos ver os outros itens. Item B. Afirma que os grupos sociais criam o desvio.
o qual é uma qualidade do ato infracional cometido pela pessoa. Na verdade, o desvio não é uma qualidade ou um ato que a pessoa realiza, mas é uma consequência para a aplicação de sanções a um transgressor. Então, o certo seria falar que o desviante é alguém a quem foi aplicado esse rótulo. Beleza? Bom, item A surgiu na Europa. Não, o Labeling Approach ele surgiu nos Estados Unidos. Então, vamos riscar aqui. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Isso aqui era mais uma questão de... eu acho pouco provável, você tem que saber de onde surgiu a teoria. Não acho que eles vão cobrar isso de vocês, não. Mas até porque vão ser 5 questões, então não dá para ficar viajando muito. Beleza? Primeira questão está feita, vamos para a nossa segunda questão. Segunda e terceira, viu? Duas... é uma prova de 2018, eu acho também. Tenho certeza que é de delegado de polícia. Acho que foi desse ano mesmo, ou do ano passado, não me lembro. Mas manda ver aí. Tenta responder as duas. Foi, né? João do Tria... Não, vamos ler o enunciado primeiro, depois a gente volta na história do João. Com relação à situação hipotética descrita no texto tal, e às funções da criminologia, da política criminal e do direito penal, assinale a opção correta. Toda vez que vocês leem política criminal, eu sempre peço para vocês lembrar de qual palavra? Lembrar da palavra estratégias. Lembra disso? Coloque aí. Política criminal são as estratégias para combater a criminalidade. João nutria o grande desejo por sua colega de turma, Stella, mas não era correspondido. Esse desejo transformou-se em ódio e fez com que João planejasse o estupro e o homicídio da colega. Para isso, ele passou a observar a rotina de Stella, que trabalhava durante o dia e estudava com João à noite. Determinado dia, após a aula, em uma rua escura no caminho de Stella para casa, João realizou seus intentos criminosos, certo de que ficaria impune, mas acabou sendo descoberto e preso. Então, ele quer a alternativa correta. O direito penal tem a função de analisar a forma como o crime foi cometido. Não, o direito penal ele vai julgar de acordo com alguma norma ali, né? Bem como estudar os meios que devem ser adotados com relação à pena e ressocialização. Não, nada a ver. Direito penal não está focado com a ressocialização. O direito penal é responsável pelo diagnóstico do fenômeno dos crimes. Tentar investigar o porquê que ocorreu aquele crime? Não, ele vai julgar de acordo com as leis. Onde que vai ser enquadrado aquele crime, ponto final. Criminologia deverá analisar a conduta de João, subsidiando o juiz quanto ao arbitrariamento da pena. Não é a criminologia que vai indicar para o juiz essa arbitrariedade da pena. A criminologia sim avalia o que levou o indivíduo a cometer o crime, quais foram os fatores, mas ele não vem falar para o juiz arbitrar, dar essa ideia do arbitramento da pena. D. A política criminal tem a função de propor medidas para a redução das condições que facilitaram o cometimento do crime por João, como a urbanização e iluminação das ruas. Gente, isso daqui são o quê? Estratégias. Está totalmente ligado com a política criminal. Isso faz com que nossa resposta seja, sem dúvida alguma, essa letra D. É uma estratégia propor medidas, né? Redução das condições que facilitaram o cometimento do crime por João, como a urbanização e iluminação das ruas. A gente até citou bastante esse exemplo quando a gente falou da política criminal. Letra E. A criminologia deverá indicar os trajetos que precisam de rondas policiais ou os locais para se instalarem postos policiais. Também papel da política criminal das estratégias e não da criminologia em si. Bom, conforme a criminologia crítica, o crime praticado contra Stella, descrito no tal, pode ser explicado. Essa já é uma questão um pouco mais complicadinha, viu, gente? Porque ela não vem em si falar da questão econômica. Vamos entender. O que a gente consegue relacionar com a criminologia crítica aqui? Por traumas de infância desenvolvidas por João, repare que a criminologia crítica, tanto como o Labeling Approach, esse exercício é mais relacionado com o Labeling Approach, mas como o Labeling Approach é uma ponte para a criminologia crítica, ele colocou no enunciado criminologia crítica de forma geral. Então, o que é a criminologia crítica diferente das outras, né? A criminologia crítica está focada no processo de criminalização e não em dados pré-constituídos e não em algo que aconteceram antes. Por exemplo, traumas de infância desenvolvidos, isso é uma causa, é um paradigma etiológico.
não é algo da criminologia crítica. Pela pouca iluminação na rua também, é uma causa que poderia ter causado criminalidade. Não. Pelo comportamento imprudente de Stella, que no período noturno andava sozinho em rumo mal iluminado. Não. Pela existência de alguma característica inata, ou seja, pré-constituída de novo, que já veio com o indivíduo. Não. E por multifatores, como uma cultura misógina que desvaloriza as mulheres e que legitima a sua punição quando não forem atendidos os interesses e os desejos masculinos. Essa vai ser a nossa resposta, né? A resposta da nossa letra E. Mesmo que esteja um pouco fora, né, da questão econômica em si, ele vem querer dizer, na verdade, com essa questão da reação social. E não com algo pré-constituído como foram os outros itens, por multifatores como uma cultura misógina que desvaloriza, esse fato dessa cultura desvalorizar as mulheres é um processo de criminalização, isso faz um processo de criminalização e que legitima a sua punição quando não forem atendidos os interesses e os desejos masculinos. Beleza? Vamos seguir. Pausa o vídeo. Olha, questão de procurador da República, nível altíssimo, questão boa. Beleza, vamos lá. Criminologia pode ser entendida como a ciência do ser, que visa reunir informações válidas e confiáveis sobre o problema criminal, sendo certo que seu objeto se divide no estudo empírico e interdisciplinar do crime, do criminoso, da vítima e da reação social. Diante disso, é incorreto afirmar. Toda vez que você lê incorreto, vai lá e grifa na hora da prova, senão você vai esquecer. Para a moderna vitimologia, não vou ler esse item, porque não interessa para a gente vitimologia. Não é objeto da nossa prova. Os outros itens sim. Vamos lá. Para a teoria do etiquetamento ou labeling approach, bastante utilizado nos estudos criminológicos contemporâneos, considera-se que as agências ou as instâncias formais de controle não têm qualquer influência na perpetração do crime. Totalmente diferente do que a gente comentou nas nossas aulas. Tem muita influência. Tanto é que por vezes os próprios agentes formais eles servem como rotuladores, eles rotulam os indivíduos, faz parte do próprio processo penal e aí causam a criminalização secundária. A gente relembrou isso na aula de hoje. Então, decorrente desses fatores ou falha das agências ou instâncias informais, pode fazer parte também das instâncias informais, como a gente comentou na aula passada, do senso comum, por exemplo. Mas os agentes formais, eles têm muita influência sim na perpetração do crime. Então essa já vai ser a nossa resposta, vai ser o incorreto. Mas olha, é muito importante a gente entender os outros itens, os itens certos também, para a gente ver como eles caíram na prova. Para a teoria crítica, não há uma causa ontológica do crime. Perfeito, a gente já falou que não é a causa ontológica do crime, causa social. É uma causa social, né? Então não é uma causa ontológica, não é algo experimental, uma coisa que veio pré-constituída, decorrendo o status de criminoso de um atributo imposto pelas classes dominantes, com o objetivo de subjugar indivíduos integrantes de baixos estratos sociais, por intermédio, dentre outros mecanismos opressivos, da manipulação das leis penais por parte dos detentores do poder econômico, o que é característico de um modelo capitalista. Gente, esse item aqui, ele simplesmente está sensacional. Se eu fosse vocês, copiava esse item no caderno. É um resumo perfeito dessa teoria crítica. Totalmente perfeito, que tem grande chance de cair na prova de vocês algo relacionado com esse parágrafo. Está certíssimo. Item D. Para a teoria do crime de colarinho branco, qual que é a teoria que fala do crime de colarinho branco? Teoria de associação diferencial. Lembra do Sutherland? Ele mesmo. Uma ideia para lembrar do Sutherland é o Szinho do Sutherland. Costumo falar para meus alunos. Escreve Sutherland. Vamos lá. Escreve Sutherland desse jeito, que você não vai esquecer. Esse Szinho aqui de dinheiro vai fazer você lembrar que ele é o criador da teoria da associação diferencial, que envolve pessoas abastadas, crimes com pessoas de alto poder aquisitivo. Para a teoria de colarinho branco, considera-se como tal o ilícito perpetrado por pessoas de elevado status social, no âmbito de suas atividades profissionais, sendo certo que por diversos motivos tais pessoas gozam de um cinturão de impunidade.
Isso não, a gente está vendo isso direto na nossa política, né? Vários políticos sendo impunes, seja de vários partidos políticos e por aí vai. Uma impunidade, isso é um crime de colar em branco, claro que sim. Isso não impede a constatação de que a criminalidade perpassa todas as camadas sociais, ao contrário dos estudos que associavam a pobreza ou a patologias psicológicas, biológicas ou sociais. Tanto é que essa teoria da associação diferencial, que citou o crime de colarinho branco, que veio explicar essa questão dos crimes de pessoas abastadas, né? Crimes, como é que funcionam os crimes de maiores poderes aquisitivos. Beleza? Vamos seguir. Beleza. Prova de defensor público. Olha o nível da prova que a gente está fazendo. 2014. Pausa e vamos lá. Em relação às distintas teorias criminológicas, a ideia de que os desviantes na verdade, a quem o rótulo social de criminoso foi aplicado com sucesso, foi desenvolvida pela teoria. Claro, né? Não precisa nem comentar, vai ser a resposta letra E, da reação social ou labeling approach. Tá? Então a ideia de que o desviante é na verdade alguém que o rótulo social de criminoso foi aplicado, quem foi rotulado? Né? Dentro da teoria do labeling approach, ou teoria do etiquetamento, ou teoria do paradigma da reação social. Mas não teoria do paradigma etiológico, isso jamais. A gente comentou sobre essas 3 outras teorias durante nossas aulas. A teoria da ecologia criminal não está presente no livro do Barata, ela faz parte de uma teoria chamada Teoria da Escola de Chicago, o que não é objeto desse livro do Barata. Então não é objeto da prova de vocês. Pausa o vídeo e manda ver. Mais uma questão de defensor público do FCC, Fundação Carlos Chaga, 2017. A criminologia da reação social. Se você marcou letra A, você acertou. Criminologia da reação social, ela está focada ela concentra seus estudos no processo de criminalização, não no criminoso e no crime. Agora, aqui, a preocupação são esses processos de criminalização. Por isso, a diferença do paradigma etiológico para o paradigma da reação social. Corresponde a uma teoria do consenso? Não. Lembra que eu comentei para vocês quem são as teorias do consenso? Associação diferencial, subcultura delinquente e teoria da anomia. O labeling approach e a teoria crítica fazem parte da teoria do conflito. Então essa teoria ela faz parte da teoria do conflito. Coloca aí na frente. Apesar que você já deve ter colocado isso no resumo, né? Com certeza sim. Mas não faz problema. Não tem problema. Vou colocar aqui novamente. C. Explica o comportamento criminoso como fruto de um aprendizado. D. Identificou as subculturas delinquentes. Não. E explica a existência de um homem criminoso pelo atavismo. Isso aqui é o Lombroso com a escola positivista, né? Esse aqui, o item C, é a associação diferencial, né? Que vem com o fruto de um aprendizado. O indivíduo vai aprendendo com aquelas pessoas do seu grupo social através da interação. Beleza, estamos indo para a parte final da nossa aula. Temos mais 2 exercícios. Esse é o nosso penúltimo. Pausa o vídeo, tenta responder. A teoria do labeling approach. Se você marcou a letra D, você acertou. Uma questãozinha não tão fácil como outras que a gente fez aqui, né? Mas vamos lá. Primeiro, quem marcou a letra E está errado porque tem raiz na sociologia marxista do conflito. Não, a teoria crítica sim, mas a teoria do labeling approach não, são 2 teorias. Essa teoria é uma ponte para chegar na teoria crítica do marxista. Então não, ela vem antes, né, para depois servir de base para a teoria crítica. Então quando a gente falou lá do labeling approach, a gente citou esse interacionismo simbólico. Tem um slide que fala dele. Se vocês pegarem o material, vocês vão encontrar. Então ele fala exatamente que em o interacionismo simbólico na sociologia como forte para seu desenvolvimento em ruptura aos modelos de consenso até então imperantes na criminologia. Foi onde teve a ruptura dos modelos de consenso para passar para o modelo de conflito, que foi o que a gente comentou. Então é através desse interacionismo simbólico que a gente falou que são dos processos de interação que ocorrem no labeling approach. Bom, nem tem muito mais o que comentar aqui, vamos seguir então para a nossa última questão. Pausa o vídeo. Última questão para encher o slide, hein? Oh, beleza, vamos lá. Ano 2016, CESP, delegado de polícia,
Acerca dos modelos teóricos e explicativos do crime, oriundos das teorias específicas que na evolução da história buscaram entender o comportamento humano propulsor do crime. Assinale a alternativa correta. Bom, se você marcou letra D, você acertou. Vamos entender por quê. Primeiro vamos ler a resposta letra D. Entre os modelos teóricos e explicativos da criminologia, o conceito definitorial do delito afirma que, segundo a teoria do Labeling Approach, o delito carece de consistência material, sendo um processo de reação social, arbitrário e discriminatório de seleção do comportamento desviado. Então, com outras palavras, falou exatamente tudo que a gente já tinha comentado, né? Que há esse processo de reação social e isso, nesse processo aí, né, há a seleção discriminatória desse comportamento, do que é um comportamento desviado e do que não é. Então seria a nossa letra E. Vamos entender os outros. A. O modelo positivista analisa os fatores criminológicos sobre a concepção do delinquente como indivíduo racional e livre. Não, isso aqui é do modelo clássico, né? O modelo positivista não fala isso, ele vem com a ideia do determinismo. Se vocês lembram da aula, vocês vão lembrar disso. Com a relação da carga genética, né? Que o indivíduo foi preso a essa carga genética, a ideia do atavismo, que ele trouxe essas características criminosas dos seus ancestrais. B. O objeto de estudo da criminologia é a culpabilidade. Não, o objeto de estudo da criminologia é criminoso, vítima, controle social e o crime. São os 4 objetos da criminologia moderna. Ele não falou qual criminologia que é, então a gente considera a criminologia moderna. Tá? C. A criminologia clássica atribui o comportamento criminal a fatores biológicos. Não, aí ele trocou. Aqui sim seria a escola positiva. A criminologia clássica acredita no livre-arbítrio, que o crime é um pecado. Aqui, essas características aqui são todas características da escola positiva. Então, trocou o A com o C. A D já é a nossa resposta. E E é um modelo teórico de opção racional. Estuda a conduta criminosa a partir de causas que impulsionaram a decisão delitiva, com ênfase na observância da relação causal e etiológica do delito. Na verdade, para as escolas tradicionais, o modelo teórico que aceita a opção racional do livre-arbítrio é a clássica. Então, é a escola clássica, simplesmente, que não dá ênfase na causa do delito ou na sua prevenção. Ele não dá ênfase nessa questão de causa ou em prevenção, até porque ainda não utilizavam métodos empíricos, ciência e tudo mais. Então, ela se baseava simplesmente nessa questão racional do livre-arbítrio. Beleza? Galera, estamos finalizando nossa aula aqui agora. A gente tem aí mais alguns encontros. Finalizamos esse tópico 8.7. Próximas aulas vamos falar do tópico 8.8, 8.9. E aí a gente mata o livro do Barata com essas 2 aulas. Uma aula para cada tópico, beleza? Depois a gente vai gastar mais uma aula para o tópico 8.10, que aí já é um tópico do Molina. E eu vou deixar o tópico 8.3 para a nossa última aula, porque ele é gigante. Ele vai tomar um tempo para até preparar. Quero fazer com calma para fazer bem feito. Então... E a ideia é a gente conseguir matar essas aulas o quanto antes para vocês terem tempo de continuar estudando, reforçando as ideias aí, para chegar aí na prova de vocês e fechar. Vocês viram que a gente está fazendo muita questão, tudo de nível altíssima, e vocês estão entendendo, tá? Essa é a ideia. Tirem dúvida comigo se precisarem, contem comigo, vamos estudar, galera, que a prova de vocês vai voar, daqui a pouco tá chegando. Obrigado, gente, um bom fim de semana, um abraço e até a próxima.